No programa de hoje receberemos com prazer e felicidade ele, que hoje é conhecido popularmente por João, o mensageiro de Deus, um homem que nasceu no Uruguai há mais de 7 décadas, já viveu no Canadá e em praticamente todos os países da América Latina e que, após abdicar dos confortos materiais oriundos de uma sociedade capitalista, hoje espalha a mensagem de Deus, assim como os antigos profetas faziam, além de defender uma teoria que supostamente comprovaria, através da ciência, a existência do Criador. Senhoras e senhores, João, o mensageiro de Deus. Solta a vinheta, Mr. Barrett. Actually, I've been very unlucky. No, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Ele diz ter provas científicas da existência de Deus. Eu vou conversar com o João de Deus, por favor. Olá, olá! Seja novamente bem-vindo a mais um Garrafas Separadas, outra edição especial aqui com o João, o mensageiro de Deus. Antes de começar a entrevista, queria pedir ao pessoal de casa se inscrever no canal, compartilhar, enfim, ativar as notificações. E seja bem-vindo, João. Bem-vindo, João. Obrigado. João, mensageiro de Deus. Não é João de Deus, né? Não, João, mensageiro de Deus. Porque aí Para ficar bem claro, não é João de Deus, aquele salafrário. É aquele safado. Safado, né? Então, João, o que faz um estudante de engenharia, professor de matemática, se graduou, acho que... Acadêmico de Matemática Superior. Exatamente, abandonar tudo, pegar um trombolho, um saco de estopa, colocar e sair na rua pregando uma filosofia, vamos dizer assim, discutível. Sim, não é discutível, sim, porque sabes que o problema é que as coisas da ciência não são discutíveis, ou são verdadeiras ou são falsas, uma das duas, né? Então, mas para isso precisa de uma comprovação, aí é que experiência, porque eu tenho que ter um processo que todo o acadêmico conhece, claro, ali de comprovação ali, né? Claro, é que a metodologia científica... Científica, exatamente. Metodologia científica tem alguns preceitos, né? Alguns princípios. Mas o problema grave aqui consiste em que muita gente não sabe que a metodologia científica se apresenta de duas formas, por métodos diretos e por métodos indiretos. Então, eu digo para... Subjetivos? Não são subjetivos, nada subjetivos. Agora, eu digo, bom, tudo bem, quando algo eu posso conferir por mim mesmo, digamos que aqui, ali é uma câmera fotográfica ou o que for que está filmando, é um método direto de dizer, aquela câmera existe. Sim, você pode fazer uma experiência e comprovar que a câmera existe, mas como é que a gente vai fazer uma experiência e repetir essa experiência para comprovar que o Deus, aquele que você, que é o Deus que você... prega e defende. Como é que a gente vai comprovar isso? Claro, aí é que entram os meios indiretos da metodologia científica. Por quê? Porque isso, aparentemente, pouca gente conhece que existem meios indiretos. Suponhamos, quando se descobriu o planeta Netuno, por que se descobriu? Porque a órbita do planeta Urano sofria alterações de velocidade, particularmente, que em um momento determinado da órbita se desplazava mais rapidamente e em outro momento se desplazava menos rapidamente. Então, a conclusão, pelas leis de Kepler e de Newton, essas coisas, era de que
por perto daquele planeta devia haver outro planeta que Sim. era que provocava aquela coisa. Inclusive a astronomia hoje tá, defende que existe o planeta X. Exato, sim. Porque segundo astrônomos, né, a física, né, comprova através da gravidade que existe mais um planeta. Claro. Eu não estou falando do Plutão, que não. foi rebaixado para o planeta, não. Estou falando de um planeta X, que é supostamente um planeta que está tendo uma órbita bastante esdrúxula, mas tá. que faz com que através do método que o senhor está dizendo, claro. indireto, se diz como a matéria escura, por exemplo. Né? Então, esse Mas o assunto aqui não é astronomia. Não. Agora, o que acontece? Com Deus o assunto é diferente, porque as coisas transcendentais, e Deus é transcendental em todos os sentidos, o mais transcendental que existe no universo, não pode ser provado por meios diretos, porque tu não vês a Deus, não vês uma coisa... Porque Deus existe fé, né? É fé, por enquanto era fé, mas agora é ciência. Então, o que veio na revelação que eu recebi, o 1º de dezembro... Essa revelação foi aquela que fez com que você abandonasse a engenharia e a matemática para poder seguir a Deus? Não abandonei. Essa veio depois? Porque não abandonar, o senhor não entende o que eu disse. Sim. Mas a carreira mesmo. A carreira mesmo. Não, isso foi muito posterior. Ou seja, a carreira de engenharia, que tu mencionaste engenharia, não sei se Estudante de engenharia, professor de matemática, né? E além de outras coisas que você me disse que a gente vai falar no decorrer do programa. Oficial da polícia e outra coisa. Oficial da polícia. Então, eu precisava... Tô preso. Sim. A gente, na engenharia, o que manda são as matemáticas. E a matemática tudo tem que ser provado. Sim. Na polícia também. Tudo é base de prova. Ou seja, se tu me provas uma coisa, também. Vamos dizer, você conhece o juiz Sérgio Moro? Ele já usa outros métodos. Não é bem um juiz, meu, seja, porque sabe que... Agora ele é ministro, né? É ministro, tá. Mas vamos voltar ao assunto lá. Tá. É da revelação, porque daí, assim, Sim. eu sei da tua história, né, que você teve primeiro uma comunicação direta com Deus em Buenos Aires, que fez você ir até o Peru. Não, ao contrário. Foi no Peru e fui para Buenos Aires. Ok. Mas a revelação que Deus supostamente conseguiu mostrar para você como provar a sua própria existência através de métodos científicos, isso foi lá no Peru, no deserto. No deserto do Peru, exatamente. A mitad del caminho... Nessa época você era mochileiro. Como? Você era mochileiro. Sim, era mochileiro, exatamente. Estava viajando a carona e fiquei num lugar aí parado. Então, esse lugar ficava mais ou menos na metade do caminho entre Lima e a divisa com o Chile. Então, essa foi a revelação que originou todo o resto das coisas. E que depois me fez descobrir que na Bíblia já estava isso aí. O único problema é que o ser humano... Na Bíblia? Estava. Tá, e que passagem? Está em Joel... Joel, capítulo 1, versículo 4, está en Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, y en otros lugares por ahí, mas esos son los más claros prácticamente. beleza. Então, só que, claro, havia que saberlo, né? Se a gente não tinha uma ajuda, digamos, que te levasse a conferir, a ver o que fará aqui, né? Então não havia forma. Bom, então, aquela revelação consistiu em nos fazer saber que nós temos plano que foi posto por Deus em 4 estágios. Nós estamos no primeiro estágio, no estágio mais baixo, no estágio mais rudimentar, e vamos a ir para um segundo estágio, digamos, mais elevado, que é aquele que em Apocalipse se fala de que Jesus é o leão de Judá. Apocalipse, que capítulo e que versículo? Eu não me lembro agora, porque na verdade é que não ligo muito. Tá, fala então da passagem que daí eu procuro lá. Sim, exatamente, que fala de que Jesus é o leão de Judá. O leão da tribo de Judá. Exatamente, Sim. Então, ele está no segundo, esse é o segundo estágio. Só que são duas imagens, São metafóricas. Exatamente, metafóricas, é isso mesmo. Então, que não dá para levar no pé da letra. Não, é ao contrário, exatamente, não dá para... Sim. Com certeza. Mas e você... você está falando que a gente está indo para o segundo estágio. Exato. A gente está agora no Apocalipse mesmo. No primeiro estágio. Mas no fim do primeiro estágio. Quando que vai acabar esse primeiro estágio? Quer dizer que todo vai se quedar podrido. Sí. Muchacho, no me hables en español. Que vai quedar assim todo podrido, louco. Vai todo quedar todo mal, não? Me parece que está bien. Então, pero que siempre ganamos, né? Mas vamos falar em português mesmo. Então, aí, essa revelação do deserto do Peru trouxe esse mundo análogo ao nosso, que nesse mundo nós conseguimos ver aquilo que no nosso próprio mundo não conseguimos.
Bom, em relação a essa revelação do deserto do Peru, é o seguinte: Deus apresentou um mundo análogo ao nosso para que nós consigamos conferir nesse mundo o que não conseguimos conseguir no nosso. Porque se no nosso mundo houvesse um outro estágio, digamos, superior, que possivelmente seria espiritual ou não interessa, nós não vemos. Ou seja, existe esse mundo. Quer dizer que, bom, segundo a ciência, existem dimensões que a gente não consegue enxergar. Claro. Tudo que está em outra dimensão não consegue chegar. Tem até a teoria das cordas, parece, não sei se você já ouviu falar. Algumas teorias que Os multiversos. os multiversos, em que eu assim penso assim, bom, uma vez que exista o Criador, com certeza ele deve estar nessas dimensões que a gente não consegue ver, que está na nossa frente, né? Eu vi o Carl Sagan falando sobre dimensões. Ele falou sobre suponho que tivesse, né, aqui uma família que vivesse em duas dimensões, né, que não tivesse a terceira, né, sim, claro. não tive profundidade nem altura. Então para nós assim, eles não conseguiriam ver a gente, mas a gente consegue ver eles. Entendeu? E daí a gente coloca um dedão aqui e daí vem uma coisa lá do céu, tá entendendo? Então, digamos que então Deus está nessa outra dimensão. Claro. Só que é um pequeno detalhe, né? Ou seja, porque nós chamamos Deus a alguém que não sabemos quem é. Ou seja, O Criador. Aí está, o Criador. Criador, né? Não é Criador. Criador. Explica para nós a diferença. Claro, Criador é aquele que faz que exista algo que não existia. E Criador é aquele que desenvolve algo que já existia. Por exemplo, eu crio um desenho. Aí está. E, de repente, bom, mas primeiro criaste, possivelmente na mente. Não, mas eu tive que criar um desenho porque eu tive outras referências. Aí está. Por isso que você é um criador. Eu sou um criador. Então, o criador que crê... É aquele que fez a referência. Digamos que nós somos, então, o pensamento de Deus. Claro que somos um pensamento de Deus, sem nenhuma classe de dúvida. Agora, o problema aqui é que Deus nem sequer está em nossa dimensão. Ou seja, Deus é energia. Energia pura. Se a gente pega o Evangelho de João, aí vai ver aquela parte que fala: no princípio o verbo e o verbo... Que é o primeiro capítulo do primeiro versículo. Exatamente. No princípio o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, que se está falando do verbo. E que coisa é o verbo? Bom, o verbo é a palavra. Sim, mas é a ação. Porque o verbo se usa para denotar uma ação, algo que está acontecendo. Agora, para conjugar um verbo, suponhamos, tu que precisa? Energia. Se tu não tens energia, não pode conjugar nenhum verbo. Então, o que fala o segundo versículo do assunto, porque ele fala: o verbo no princípio estava com Deus. Nada foi feito sem ele, desculpa, tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele. Agora, troca aquela palavrinha verbo por a palavra energia, ou seja, a energia estava no princípio com Deus, nada foi feito sem ela, nada foi feito, tudo foi feito por ela e nada foi feito sem ela. Algo pode ser feito sem energia? Não, eu acredito que não. Se eu não comer o macarrão, eu não consigo fazer nada. Exatamente. Né? Então, o macarrão, então, nessa teoria, Deus é um macarrão. Deus é um macarrão. Então, olha, gente, Deus é macarrão. Não, mas tem aquela teoria do macarrão gigante lá, como é que é? Os caras acreditam num ser que é formato de um macarrão gigante. Pô, se a gente tivesse, se a gente tivesse aí milhões de seguidores, tinha gente que ia fundar a igreja do macarrão, cara, sabia? O jeito que o povo é louco. Vem cá, me fale uma coisa. Com suas palavras, obviamente, né, com o seu conceito, o que você acha hoje da ascensão das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo também, né? Claro, é que Deus fala já na Bíblia, se fala de que farei vir uma fome não de comida, senão de Deus, né? E uma sede também, não de água, senão de conhecer a Deus. Está falado já na Bíblia. Então, esse é o problema. Há uma sede de conhecer a Deus e de saber a coisa. Daí nisso aparecem os charlatões. Exatamente, os vividores. Tá, calma aí, vamos só deixar bem claro que a gente não quer estar falando que a igreja inteira evangélica é charlatã. Não, eu estou falando, nós estamos falando, citamos nomes aqui, mas nós podemos comprovar cientificamente que tem charlatão na igreja evangélica. Sim, assim como tem na católica. Como tem na católica, mas eu digo das evangélicas porque é o boom atual, tá entendendo? E nós sabemos, tá? Eu não tenho medo, o Igor morre de medo, mas eu não tenho medo de falar. Nós sabemos que essa trupe aí de pastores
eu acho que estão completamente fora do que é o propósito divino, né? Claro, imagina, a igreja falando da teologia da prosperidade. Como que é isso? Ou seja, Eu não lembro de Jesus pregando para as pessoas ficarem ricas. Claro, né? pelo contrário. Pelo ou seja, contrário, bem-aventurados humildade, os pobres, simplicidade. claro, Ele era pobre. Era pobre não? e continuou sendo pobre. Sim, Satanás, quando provou, falou: todo o reino do mundo eu vos ofereço, se postrado me adorarem. E Jesus fala: vaya. Bem, tem aquela parábola do jovem rico, né? Também, claro. Explicando que o fato de você ser rico não quer dizer que você não alcance a Deus. Tá. Mas a parábola do jovem rico diz isso, né? É mais fácil um camelo Passar por uma vão de agulha do que um rico entrar no céu. Claro. Bom, quem é rico aí se fudeu. Sim. Tá? Então, beleza. Tá, mas assim, deixa só... uma riqueza para o Marco e para o Igor. Aí da minha gente vai pro céu. Eu, pelo dinheiro que eu tenho, vou direto pro céu. Mas assim, ó, mas pra falar da tua história de novo, você recebeu ali e ainda tem contato, né, direto com Deus. Então assim, eu queria te perguntar assim, sobre... Porque assim, muito se fala, né, que a religião, na verdade, é um caminho, digamos, um intermediário, né, das pessoas para elas conseguirem chegar a Deus. Porém, o ideal é que a pessoa consiga se comunicar diretamente. Uma dessas maneiras seria a meditação, por exemplo. Podia ser. Mas sabe uma coisa? Que pode vir de infinitas formas. Com meditação, sem ações, sem obras, tu não vas a lugar nenhum. Ou seja, isso que fala Tiago, eu acho que A fé sem obras é morta. É morta. E fala, você me põe a sua fé sem obras, que eu ponho a minha fé com obras. Ou seja, a fé que... Ou minhas obras que mostram a minha fé. Exato, a obra que mostra a minha fé. Isso que fala isso. Então, por isso, para Deus não estou tão cheio de boas intenções, assim, e eu vou ir para o céu, claro, só que aí... Meu pensamento é puro. É puro, imagina. Aí é um cara que eu dou moeda lá pro mendigo no sinaleiro. Uma moeda de 1 centavo para o mendigo, exatamente. claro. E aquele que está morrendo de fome aí, eu tenho comida cá, mas não é necessário que mas passe... ele não gosta desse tipo de comida porque estrogonofe faz mal para pobre. Claro. E é necessário que passe por provações, ele que morra de fome para provar a Deus que ele não se deixa levar para coisas materiais mas eu fico com o material que claro, deixar tudo para mim, tá? claro, Então... totalmente. Deixa que me perca, né? Por favor. Essas são histórias que somente uma pessoa que, digamos, é muito ingênua para... ingênua, eu diria outra palavra, mas a palavra ingênua... Pode falar, burro. Sim. Né? Anta. Como então, se habla em castelhano? É burro. Burro, não, tem outra palavra também. Gil, estúpido. Sim, Gil, é um gil, é estúpido, né? Não quero usar essa palavra porque, infelizmente, eles são ingênuos e acreditam nesses bandidos, digamos que... Qual bandido? Pode falar o nome? Posso falar o nome? Não pode falar. Posso? Bom, pode ser, por exemplo, né? Mais bandido de tudo é o Edir Macedo. O segundo mais bandido de tudo é o Valdomiro Santiago. O terceiro mais bandido de tudo, mas que é superior a ele, o Sila Malafaia. Esse aí é santo, ele vai direto pro céu. Olha, esse cara aí, eu tenho medo dele. Assim. Se eu cruzo com ele, assim, eu vou pro outro lado. Assim. Porque eu vejo uma coisa, assim, quando... obviamente que a gente fica exposto a essas coisas. Eu vejo tudo no discurso dele, menos Deus. Claro, ele está muito preocupado pelas coisas materiais. Imagina, naquele vídeo que ele mostra aquele anel, fala, este anel paguei $8.000 em Nova York, lembra essa parte? Mas isso é algo que não cabe em nenhuma cabeça. Outra coisa, se pintar o cabelo de preto, digamos, para parecer como... Não, ele não Que jovem! Exatamente. E outra coisa, ele é o Michael Jackson da religião, porque lembra que Michael Jackson tinha aquela fazenda, o rancho. De rancho Neverland. Não envelhece já. Não envelhece. Está, por favor. Mas já que a gente está falando de personagens conhecidos aí, que acabam usando a religião para manipular as pessoas e, né, controlar. Aqui em Curitiba, né, para quem não sabe, tem um personagem icônico, né, conhecido como... Que na verdade ele é de Santa Catarina, né? Mas ele é de Concórdia, uma coisa assim. Eu tô falando do Henrique Cristo, né, que ficou conhecido aqui em Curitiba. E aí, o que você acha do Henrique Cristo?
Bom, quando eu comecei a missão aqui em Curitiba, foi em maio do ano 1997, anunciando mensagem na frente da Boca Maldita, aí apareceu uma pessoa que me perguntou se eu era o Willy Cristo. Ah, é? Por que você não pediu dinheiro ali? Pô, tem que ser assim. Já não, eu sou assim, me dá grana aí. Ou uma daquelas moças, digamos, que levam a ele naquele palafrém, né? Ou seja, revista. Eu vi no YouTube, assim, elas cantando, elas fazem umas paródias, assim, de rock and roll. Você já viu isso aí, Igor? Sim, eu vi isso. É muito louco. De cabaré, ou seja, são paródias de São cabaré. umas gatas, mano, olha. Claro, ou seja, o Willy Cristo não é estúpido. Essa é a única qualidade. Ele é um charlatão, mas não é um estúpido. Não é estúpido, né? você rodeou. Estúpido é quem ele segue. Ah, ele, está. né? Aí é que está o assunto. Desculpe os estúpidos. Tá? Desculpa. Sim, bom, então, agora, queria falar de outra pessoa mais que não pode dizer, né? Aquele que foi a entrar nos Estados Unidos com dólares dentro da Esse é da Igreja Renascer? Eu não sei o nome dele, vai aparecer aí o nome do charlatão. Sim, esse verdadeiramente, eu digo, olha... Esse povo tá tudo com o Bolsonaro, né? Isso sim não sei. Bom, sim, esse povo tá todo com o Bolsonaro. Quando ele foi lá fazer a marcha pra Jesus, tá entendendo? E eles estavam todos lá, esse cara da cueca. Mas é bom lembrar que, por exemplo, a comunidade judaica, para falar de outra religião, 90% era a favor do Bolsonaro antes da eleição. Depois de todas essas cagadas que ele tem feito aí, já metade tá falando... Claro, porque o judeu tem a sua agenda própria, mas eles têm cérebro. Aí, exatamente. Cérebro. Mas enfim, tá, eu queria agora uma pergunta mais séria, porque durante você, assim, você tá como João há 23 anos. Sim, 23 anos. 23 anos. Nesses 23 anos você... João 23. Quase. Vai, continue. Você peregrinou aí pelo mundo, principalmente na América Latina. Você deve ter passado muita dificuldade, fome, frio, sede, Você passa fome? calor. Nossa. Sabia. Eu achava que Deus... fazia tudo aqui. Não, Deus te prova, você já prova. Então, mas isso que eu queria falar, você, em todas essas provas, você não teve algum dia ali que você titubeou e falou... Sim, foda-se. Não, eu acho que eu vou largar isso. Procura outro mensageiro. Chegou a hora, você falou assim, eu vou descer da cruz. Tá vendo? Eu vou descer da cruz, que não dá certo. E vou com Maria Madalena, com aquela vou lá fazer... né? Pô, é muito bom esse filme, ó. Boa dica que ele deu pra cinema, Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese. Exatamente. Que esteve proibido pela Igreja Católica por muitos anos. E agora eu acho maravilhoso aquele filme. Né? Imagina, qualquer um que vê a moça que fazia Maria Madalena vai ficar muito fortalecido na fé. E já se sabe de quê? Olha, rapaz, vai, continue. Olha, não pare por baixo. Então, eu pensei seriamente em abandonar a missão quando ela estava bem no começo da missão. Eu comecei a missão, como falei anteriormente, aqui em Curitiba, em maio do ano 1997, e por agosto ou setembro do ano 97... Você pensou em abandonar a missão? Pensei. Estava para falar para ele, olha, procura outro, porque até aqui cheguei e aqui não dá mais, né? Por quê? Porque eu estava... Você deu uma de Jonas. Mais ou menos, não exatamente. Tipo assim, Jonas fugiu de Deus, claro, né? fugiu Até de que Deus. veio a baleia. Mas daí a baleia veio e te pegou. Não me pegou. Metaforicamente sim. Metaforicamente sim. Então, o que aconteceu? Eu estava cheio de furúnculos, pelos braços, as pernas, por todo lugar. Bom, daí você... É Jó, né? Daí, né? Jó. Eu estive mais na situação de Jó. Só que Jó não renunciou em nenhum momento. Agora, eu também não renunciei, não cheguei a renunciar porque estava pensando em renunciar porque era dor. Mas o próprio Jesus Cristo, no Getsemane, ele falou assim, Pai, passa de mim esse cálice. Mas não se faça a minha vontade, senão... Você fez isso, você pediu para Deus passar o cálice. Não cheguei a pedir. Estava pensando em fazer isso, mas não cheguei. Não chegou a pedir. Porque mas você acha que no pensamento diz assim, safado, tá pensando em pedir, né? Vou te dar. Você vai, vou te dar um furúnculo. Pronto, na bunda. Mais um furúnculo. Mais um furúnculo na bunda. Então, eu andava sem o furúnculo e dói pra caramba. Bom, eu já tive furúnculo, inclusive na bunda, sabe? É horrível, meu Deus. Eu era criança, eu tinha um furúnculo na bunda, meu Deus, horrível. Bom, então, eu andava sem o furúnculo e claro, quando ia, o problema durante o dia não era tanto, o problema era dormir porque eu apertava algum furúnculo. Ia para um lado, ia para o outro. Exatamente, arrumando para aqui e para lá. Poxa, mas Deus também não facilita as coisas para você, né? Não, claro que não facilita, porque ele quer testar a tua fortaleza de fé. Então, o que acontece? Se tua casa está mesmo não está na areia, está na pedra. Exatamente, quando estiver na areia, vai sair para afundar. Qualquer onda já leva. Claro. Bom, então o que aconteceu? Eu cheguei, como digo, por el mês de setembro, mais ou menos, na divisa do Brasil com Venezuela, lá em Pacaraima, que do outro lado de Santa Helena do Airén, na Venezuela. E andava com esse furúnculo e coisa.
Um moço que passou por aí me viu aqui e me fala, olha cara, vai a um centro médico para te fazer atender porque tu estás com lepra. Ele achou que era lepra aquilo, né? Então eu falei para ele, olha, lepra não acho que seja, porque isso está aqui já há um tempo e não Pô, precisa... se não fosse precisa- lepra, eu assim, não, daí é a mesma coisa de Bíblia, Claro, né? claro, exatamente. Lepra- Pô, o cara Deus, sai, abandona tudo, vai pra daí pega a lepra. É. Viajou no tempo. Então, eu digo, lepra não acho que seja. Câncer da pele, de repente sim, porque lepra não... Mas eram furúnculos apenas. Agora vai saber. Então digo, mas ir um médico, nem que tivesse perdido o juízo. Digo, o sea, Você me falou que não gosta de médicos, né? não gosto de médico, não. Mas há uma razão muito por trás, né? Não é um problema de gosto, né? Ou seja, é um problema de outra coisa. Bom, enfim. Então, Depois você me explica por sim, quê. explico por quê. Então, eu digo, mas ir um médico, nem que tivesse perdido o juízo, porque há mais de 20 anos que não vou a um médico por nenhuma causa, porque o meu único médico é Deus e a única medicina que eu ponho neste corpo é a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. E você não acha que os médicos foram instruídos por Deus para curar as pessoas? Tu viste, eu quero saber, tu viste qual é o símbolo da medicina? Uma cobra. Uma cobra, Uma a cobra dos serpente, anos doentes, uma serpente. E você não acha um pouco irresponsável a pessoa dizer assim, eu não vá no médico, acredita em Deus e tal? Eu digo o seguinte, cada um é dono do que ele faz. Agora, eu digo também o seguinte, Deus é um Deus ciumento, está falado na Bíblia. Ele é um Deus ciumento. Se tu fosse um médico, traíste a Deus. Então eu traí a Deus várias Porque, vezes. claro, todo mundo traía a Fui no Deus. Né? dentista aí eu... Aí está, eu também. Eu por isso não tenho nenhum dente. Nunca mais fui um dentista. Quando eu comecei a missão, Mas médico, não dentista. não, nem não, porque agora eu vou te contar as curas milagrosas que eu Tá. recebi. Bom, então eu cheguei, voltei para Manaus para procurar uma carona para Macapá, no Amapá, e aí fiquei um mês parado para conseguir essa carona. Em um momento determinado desse mês, vi que não tinha nada. Estava completamente limpo, apenas lisinha e assim. Deus te como- curou de forma milagrosa, Exatamente. bíblica. Exatamente. E outra coisa, e aí eu falei, aí compreendi quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas, lembra 3 vezes, né? E Jesus Perguntou fala, 3 vezes a Pedro se ele amava, porque Pedro negou Cristo 3 vezes. Depois Então, negou. Então, mas Não, que- depois não. Antes ele negou, depois Jesus sim, pediu sim, 3 sim, vezes, sim, né? beleza, tá. Tô Mas- corrigindo o cara Sim, aqui. sim. Bom, temos aí a história de Pedro com Jesus, né? Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro responde que sim. Apacenta minhas Aí ovelhas. está, apacenta minhas né? ovelhas. Aí 3 vezes, né? A terceira vez, Jesus responde para Pedro, Pedro, agora que tu és novo, tu te cinges e vas aonde tu queres, mas quando sejas velho, outros te cingirão e te levarão aonde tu não queres. O que estava falando Jesus? Estava dizendo, Pedro, tu és capaz de afrontar, de enfrentar qualquer sacrifício por amor de mim? Eso es lo que preguntó Jesús, en otras palabras. Y eso lo empezaba preguntando a Deus, Jesus, cuando me colocó todos aquellos forúnculos, todas aquellas cosas. Tú, por amor de mí, sofrerás ese forúnculo con lo que doy, todas esas cosas. Y eu aí falei, eu sofrerei. E não deixes que nunca mais passe pela minha cabeça a ideia de abandonar a missão. Essa foi a coisa. Certo, e aí agora a gente está nesse tema, Sim. né, assim, religioso, enfim, espiritual, que aí sempre as pessoas ficam naquela dúvida, né, eu gostaria de saber, e eu queria saber a tua opinião, ou você que tem esse contato direto com Deus, né, o que acontece depois que a gente morre? Aí está. Bom, primeira coisa, né? Há alguns requisitos que são fundamentais, que sem cumprir esses requisitos, tu não vais entrar no reino de Deus. Então, esses requisitos, eu até que fico, assim, bastante... Tá, você tá me deixando nervoso. Que requisitos são esses? Exatamente. Eu já tô vendo que eu já tô fora. Primeiro, Vamos fazendo um checklist. sim, primeiro, naquela parábola, né, me lembro começar por Mateus 19, 11 e 12, que Jesus fala, tem aqueles que nasceram eunucos do ventre das suas mães, tem aqueles que foram castrados pelos homens, e tem aqueles que se fizeram eunucos a eles mesmos por causa do reino de Deus, aqueles que passaram receber essa parada. Então, que é o que não pode fazer eunuco? Ter filhos. Não há produção de espermatozoides, não tem filhos. Agora, claro, para as mulheres, ele fala a mesma coisa, porque ele fala, não, eu... Na verdade, eu nunca... Mas tá, mas ter filho é uma coisa, celibato é outra. outra coisa. O senhor está dizendo, né, eunuco no caso, né, é uma metáfora com relação, Claro. ou você vai negar o mundo para seguir a Deus, Sim. ou você vai continuar
na luxúria, na gula, nos pecados veniais aí. Ahí está, o sea, mandando a carne sobre o espírito. Sabe. Esse é o assunto. Uhum. O sea, É aquela história assim. Você chega e pergunta pra pessoa, vem cá, você morreria por Jesus Cristo? Ah, Daí tá. todo mundo fala assim, não, sim, claro, eu morreria. Sim. E agora, você viveria por ele? Tá, mas você também falando que tem essa questão, quando a pessoa morre, existem os estágios, né? Claro. E aí a gente, aquela analogia da lagarta, exatamente. explica para o pessoal que não ouviu essa história ainda. Bom, tá. O assunto é o seguinte, a lagarta é uma desses insectos que tem metamorfose completa de 4 estágios. Primeiro estágio é ovo, segundo estágio é lagarta, terceiro pupa ou casulo, como quer chamar, e finalmente borboleta. Então, nós estamos no primeiro estágio, somos apenas ovo. Nem nascemos ainda, por isso que quando Jesus fala para aquele que, mestre, me deixa ir a enterrar meu pai, e ele fala, deixa que os mortos enterrem a seus mortos. Nós ainda Eu nunca entendi isso. Como é que um morto vai enterrar um morto? Está bom, porque é simbólico, claro, uma alegoria. Agora, Uma parábola. Sim, uma né? parábola. Bom, essa sim pode ser. Mas o assunto está em Isaías, porque Isaías fala, em uma parte fala Deus, que assim como se recolhem os ovos abandonados, eu recolherei toda a terra habitada. E a quem é que se está referindo? Se está referindo a nós, que somos ovos, para Deus somos ovos ainda. Nem nascemos ainda. Então quer dizer que, por exemplo, uma vez que eu morra, do jeito que eu tô, Sim. eu ainda tenho chance de alcançar Claro, aí está no próximo estágio do jogo. Sim, pode ser alguns requisitos. Vamos dizer assim, coisa porque... Suponha que é um jogo de videogame. Aí está. A primeira Sim. fase, Claro, e depois passa todo a segunda. mundo vai, diretamente todo mundo passa a primeira fase. Claro. Daí a segunda fase o bicho pega. Exatamente, o bicho pega. Então, e bom... Não, mas calma lá, mas você falou que se a pessoa cometer, por exemplo, um pecado capital, que chama assim. ela não vai para o segundo estágio, Claro, depois claro. ela morrer. Tem isso também. Claro, exatamente, sim. E o que seria um crime capital para Deus? Não é da morte porque Deus é um Deus da vida. Tá, Esse é o tudo bem. Um problema. assassinato. Assassinato é evidente, mas assassinato e outra coisa, matar um animal. Porque aquele não matará, que é o mandamento número 5. Então ninguém vai ser salvo? Bom, aí é que estou A maior parte. Mas é difícil, Não, não é? porque eu já matei um animal. Bom, mas olha... Eu não. tu Já, tens peixe. 45... Eu já pesquei. Para mim é um animal. Claro, Ele tem claro, é que é, coluna vertebral, morreu. Sim, positivamente. Agora, tu tens 45 anos de idade, tem tempo pela frente para dizer, meu Deus, eu errei, me perdoe, não vou fazer mais. Não, isso não, claro. Mas é legal você falar sobre esse assunto da carne, até para os amigos veganos que assistem o programa. Sim. E você é vegano? Sim. No sentido da palavra. Da palavra. Porque é o seguinte, é que... Defende os animais. Defendo o mandato de Deus, obedecer a Deus, porque... E obedecer a Deus para você é respeitar qualquer tipo de animal. E outra coisa, né? O capítulo 1 do Gênesis, versículo 29, Deus fala o seguinte: vejam que vos deixo tudo o fruto do que dá fruto e toda a semente do que dá semente, servos-á para mantimento. Acabou! E para os animais eu deixo a erva do campo. Isso é o que fala Deus. E aquela passagem de Pedro Sim, lá, Pedro, do lençol. do lençol, Aí está. que está cheio de animais que os judeus não comeriam, Exatamente. como porco, Sim. frutos do mar, essas coisas de judeus. E daí Deus diz assim: mata e come. Que Aí está. não, Senhor, eu não vou fazer isso porque isso é um pecado mortal. Mas E daí diz assim: não, eu que mando. Claro. Então você vai aí, vai matar, vai comer, Não, porque não. tudo que eu não que deixo chame tudo. esse mundo aquele que eu purificou. purifiquei. Exatamente. Então, E daí? aí é que está o Porque era um bicho. Ele mandou matar o bicho, inclusive. Exatamente. E outra, os judeus faziam sacrifício a animais? Claro, e isso significa que estavam certos? Eu não sei. Aí não está, aí que está o problema. Não sei. Me fala algo. Não, porque os judeus faziam isso e aquilo, ou Porque, Deus manda... segundo a Bíblia, era o próprio Deus que exigia esses sacrifícios. Segundo a Bíblia, claro. Porque Deus estava indulgenciando algumas pessoas, né? Bom, mas deixa que eu responda ao seu lençol. O lençol era que Deus estava incorporando ao corpo que é chamado por algum de teofânico de Cristo também aos gentios. Porque tu sabes que... Sim, essa passagem serve para isso. Claro, e Pedro, que não era muito inteligente... Para o pessoal de casa saber, Pedro ele estava resistindo a pregar o Evangelho de Cristo para outras pessoas que não fossem judeus. O gentil era o grego, era o macedônio e tal. Então uma vez que o Pedro, que é o primeiro
papa da igreja, né? Não foi papa, porque... Não é papa, né? Mas é o primeiro chefe da igreja. Digamos, sim. Ele se recusou. Ele disse, não, eu não vou pregar para grego. Claro, para grego. Tá Ou para entendendo? E daí Deus deu aquele sonho para ele, né? Claro, aí tá. Para que eles, não diga impuro aquilo que eu tornei impuro. Claro, porque ele está falando de outros povos que não eram judeus. Claro. É isso aí que Como, por exemplo, o Centurião Cornélio, que era romano, né? Então, esse é o Cornélio, você quer a história do Cornélio, Claro. exatamente. E Pedro não percebeu o assunto do batismo, porque aí ficou muito claro o assunto, porque se fala em Atos dos Apóstolos, fala que, e dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Isso está em Atos dos Atos Apóstolos. dos Apóstolos. Então, se fala muito claro sobre quem foram que caiu o Espírito Santo, sobre os que ouviam a palavra. Ou seja, esse batismo. E eram gregos, eram claro. macedônicos, Qualquer- eram indianos, Exatamente. era qualquer um que Claro. estava ali. Uhum. Esse assunto do lençol não tinha nada a ver com matar um animal, nem com comer algum animal. Não, era Mas ele uma usou isso simbologia. como ilustração. Exatamente. Aí está. Então, pessoal, estamos chegando no final de mais um Garrafas Separadas. Com uma presença especialíssima, Sim, o programa tá bem interessante, o papo tá bem legal. abençoado. Eu gostaria de repetir aqui o que o Jô Soares, não sei se você lembra, falou pra Ele foi no você. Jô Soares. Falou pra você no final da entrevista que ele falou assim, pô, você, João, dá pra ver que você é um cara muito inteligente. Sim. E você, a gente percebe a tua inteligência pelo teu senso de humor. Isso me falou. Entendeu? Sim, Então, E pela tua humildade também. e dá pra né? perceber Porque isso, a inteligência a humildade também é humildade, inteligência. Exatamente. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez Nós aí a tua também, presença ilustre. Obrigado aí pela sua presença magnífica. O João, eu conheço ele já faz 15 anos, né, João? Mais, né? Bastante tempo. Eu acredito que nós nos conhecemos desde o ano 2001. 2001. Poxa, 19 anos já. Já é uma odisseia já. Muito sério. Espero que Deus considere isso. Né? Eu vou levar aquele cara safado, mas ele é amigo do João, pelo Exatamente. menos. Né? Eu vou dizer para ele, olha, esse cara é um cara bom, ou seja, está fora do caminho, mas é bom. Faz lá um lobby, Sim. por favor. Tá? Então é isso aí. Então vou dizer o seguinte. Então, exatamente isso. Considerações finais, meu querido. O seguinte, eu tenho no YouTube 14 vídeos que estão expostas às provas científicas da existência de Deus. Além de outros vídeos sobre esse assunto. Os links vão estar os links ali vão estar na descrição do vídeo. Está, exatamente. E aquele que tem interesse pode ver aí. Então, vai se deparar com muita coisa que ninguém ensinou, mas que são de Deus e que eu recebi diretamente deles. Eu acredito que é mais ou menos o que eu quero dizer. É isso aí, meu querido. Encerramos então aqui com as belas palavras, né, do João. Até mais, amém. Mensageiro Amém. de Deus, amém. Né? O Igor vai agora encerrar o programa. Amém. Amém. Então, mais uma vez aí, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, obviamente, né? E fazer os comentários, né? Pertinentes ou não pertinentes, né? Enfim. Muito obrigado, João, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença magnífica aqui com a gente. E nós encerramos agora. A gente não vai fazer brinde hoje, por respeito ao João. Exatamente. Então nós vamos encerrar hoje com um abraço ao João. Um abraço aqui pro João. Valeu, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.